Por 6 anos, sendo dona de casa em tempo integral, toda vez que pedia dinheiro ao meu marido para as despesas da casa, eu me sentia como se estivesse implorando. $500 por mês, uma quantia que me fazia sentir como se estivesse pedindo $100. Um dia, cansei. Parei de fazer as tarefas domésticas, me recusei a cuidar da mãe dele, que usa cadeira de rodas, e até deixei nossa filha no escritório dele para ele cuidar. Depois, arrumei um emprego e comecei a viver minha própria vida. Quando a casa virou um caos, meu marido voltou rastejando pedindo desculpas. Ao ver o saldo zerado na minha conta bancária, tomei coragem e mandei uma mensagem para o meu esposo. Amor, tá ocupado? Tá na hora de transferir a mesada deste mês. A mensagem ficou no vácuo, sem resposta. Minha filha, Ana, puxou minha mão pedindo um bolo. Ela insistia, me empurrando para a porta. Tentei acalmá-la. Mamãe tem dinheiro agora, filha. Vamos esperar o papai mandar, aí te levo, tá bom? Ana, sempre compreensiva, assentiu e parou de insistir. A reação dela partiu meu coração. Não éramos uma família pobre, longe disso. Como cheguei a esse ponto? Por que minha filha tinha que tomar tanto cuidado para pedir algo tão simples como um bolo? Mandei outra mensagem para o Miguel. Amor, tá ocupado? Se não, pode transferir a mesada do mês quando tiver um tempinho? A Ana tá louca por um bolo, mas não tenho dinheiro. Mencionar a Ana pareceu chamar a atenção dele. Dessa vez, ele respondeu com um áudio, o tom carregado de irritação. Tá bom, para de encher. Tô ocupado. Relaxa. Mando depois. Aliviada, deixei pra lá e fui pra cozinha começar o jantar. No meio da preparação, Ana de repente começou a vomitar e ter diarreia. Levei um susto danado. Corri com ela para o hospital, mas quando chegamos, o Miguel ainda não tinha mandado no dinheiro. Eu não tinha nem o suficiente para pagar os remédios da Ana. Não tive escolha a não ser ligar para ele. Assim que o Miguel atendeu, ele explodiu, com a voz cheia de raiva. Não te disse que estou ocupado? Que parte você não entende? Parece cobrador de dívida. Que saco! Vou mandar o dinheiro quando der. Para de me perturbar. E desligou na minha cara. Fiquei ali, em choque, com o telefone ainda colado no ouvido. Uma onda de frustração e impotência me engoliu, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Como minha vida chegou a esse ponto? Lembrei de quando conheci o Miguel. Fomos apresentados por amigos em comum e foi amor à primeira vista. Na época, a carreira dele estava decolando. Casamos rápido e nos mudamos para a casa da mãe dele, Dona Sônia. A Dona Sônia está numa cadeira de rodas há anos. A condição dela a deixou muito instável e a maioria das empregadas não aguentava trabalhar para ela. O Miguel, focado em crescer na carreira, me pediu para largar meu emprego e virar dona de casa em tempo integral. Assim, eu poderia cuidar da casa e da mãe dele. Ele prometeu que se eu ficasse em casa, me entregaria todo o salário dele, me fazendo a verdadeira dona da casa. No começo, ele cumpriu a promessa. Me dava o salário todo mês, sem falta. Mas com o tempo começou a inventar desculpas. Precisava de dinheiro para entretenimento de negócios, para manter a relação com os chefes, essas coisas. No fim, ele pegou a conta do salário de volta. A partir daí, só me transferia uns trocados por mês para os gastos da casa. No início, eram 4.000 ou 5.000. Depois caiu para 3.000. Por fim, para 1.500. Agora, mesmo com uma mesada tão pequena, ele ainda atrasava a transferência. Como hoje, já tinha pedido 2 vezes e ele ainda não tinha mandado. Sem aqueles R$500, eu estava completamente na mão. Nem o remédio da minha filha eu podia pagar. Engoli o orgulho e pedi uns trocados emprestados a um amigo para cobrir a emergência. Quando cheguei em casa, o Miguel e a Dona Sônia estavam me esperando. Não perguntaram pela Ana. Em vez disso, me encheram de bronca, gritando sem dó. A Dona Sônia, que tinha passado a tarde inteira tirando uma soneca, estava acordada e furiosa. Assim que me ouviu entrar, a voz dela ecoou pela casa, aguda e cortante. Inútil! Onde você estava? Vem logo me cuidar. Engolindo a frustração, ajudei a Dona Sônia a sair da cama e subir na cadeira de rodas. Levei ela para a sala. Ela olhou ao redor, notou a casa vazia e a raiva dela explodiu de novo. Tá tarde e você não fez o jantar? O que você faz? O Miguel vai chegar logo. Tá pensando em deixar ele morrer de fome? Só fica vagabundeando por aí. Não sei nem por que meu filho casou com você.
Os insultos dela já quase não me atingiam. Depois de anos ouvindo as mesmas coisas, eu tinha ficado meio anestesiada. Quando casei e entrei nessa família, a dona Sônia já era assim, dura. Naquela época, as palavras dela me faziam correr para o Miguel, chorando, implorando para ele fazer alguma coisa. Mas o Miguel nunca me defendeu de verdade. Em vez disso, me acalmava com palavras bonitas ou comprava presentinhos para me apaziguar, sem nunca confrontar a mãe. Ela sente muita dor por causa da condição dela, ele explicava. Por isso fica irritada. Por favor, tenta ter paciência por mim. E assim eu aguentei, ano após ano. O Miguel chegou em casa pouco depois. Durante o jantar, tomei coragem e perguntei de novo. Amor, pode mandar a mesada do mês agora? Tô sem dinheiro. Preciso comprar comida amanhã. Em vez de transferir o dinheiro, o Miguel respondeu com um sorrisinho sarcástico. Vocês, mulheres, têm a vida tão fácil. Não precisam trabalhar. Ficam em casa esperando os homens trazerem o dinheiro. Aí, mal começa o mês, já vem encher o saco. Vocês têm ideia de como eu ralo para ganhar esse dinheiro? Ele falou como se eu tivesse escolhido não trabalhar, como se sempre tivesse sido tão dependente. Eu larguei meu emprego para virar dona de casa porque ele me implorou. Como se as palavras dele não bastassem, a dona Sônia jogou mais lenha na fogueira. Exato. Meu filho se mata de trabalhar todo dia e você fica aí enchendo ele para gastar mais. Tá achando que ele é rico? Você devia aprender a gastar menos. Tentei argumentar. Eu já aperto o orçamento o quanto posso. 1.500 por mês, mal dão para comida, as contas e o lanche da Ana. O Miguel bateu o prato na mesa, me cortando. Como assim não dá? Quanto mais você quer? Que ganância! Cada palavra era como uma facada, cada uma mais funda que a outra. No começo, achei que podia deixar para lá, aguentar como sempre. Mas aí, a dona Sônia cruzou o limite. Enquanto cutucava-me a comida, murmurou. E essa sua filha inútil? Por que gasta dinheiro comprando bolo para ela? Para quê? Melhor guardar esse dinheiro para ajudar meu filho. Foi o estopim. Não aguentei mais. Basta! Gritei, virando meu prato na mesa. Olhei para o Miguel e berrei. Você age como se fosse uma fortuna, como se eu estivesse pedindo milhões. Você me diz para não encher, mas nunca manda o dinheiro a menos que eu o peça 1000 vezes. Sabe como é humilhante ter que pedir emprestado só para levar a Ana para o hospital? Apontei para ele, minha voz ainda mais alta. Miguel, eu já trabalhei, era independente. Você foi quem implorou para eu largar tudo, para ficar em casa cuidando da sua mãe e da nossa casa. Acha que eu queria isso? Acha que eu gosto de depender de você? Virei para Dona Sônia, com a raiva acumulada de anos. E você? Sempre reclamando que eu gasto o dinheiro do seu filho. Já parou para pensar por que eu tô aqui? Se não fosse por você, acha que eu teria largado meu emprego para ser sua babá? Sabe quanto custa contratar alguém para cuidar de uma idosa paralítica como você? 3.000 reais por mês, no mínimo. E eu aqui, fazendo tudo por míseros 500. Você devia me agradecer. Senti um alívio imenso ao botar tudo para fora. O Miguel e a dona Sônia, por outro lado, estavam furiosos. Marta, você tá louca! Gritou o Miguel, com descrença no rosto. Eu o encarei. Não, Miguel, nunca estive tão lúcida. De agora em diante, acabou. Acabou pedir dinheiro para você. Acabou cuidar da casa. Acabou cuidar da sua mãe. E a Ana, vamos dividir a criação dela. Não faço mais nada sozinha. Quero ver como você se vira sem mim segurando tudo. Ignorando os protestos dele e os gritos da dona Sônia, peguei a Ana e fui para o meu quarto. Achei que a Ana ia ficar assustada com meu surto. Em vez disso, os olhos dela brilharam quando me olhou. Mamãe, você foi incrível hoje. Fiquei sem reação por um momento antes de dizer, mas se eu voltar a trabalhar, talvez não tenha tanto tempo para cuidar de você. Não tem problema, mamãe, ela cantarolou. Já tenho 5 anos. Minhas professoras cuidam de mim na escola e nos fins de semana eu me viro. As palavras dela me destruíram. Abracei ela forte, com lágrimas escorrendo. A única coisa boa que veio do meu casamento com o Miguel foi a Ana, uma menina brilhante, carinhosa e compreensiva. Naquela noite, decidi que não voltaria atrás. Não mexeria um dedo por aquela casa. Pensei que o Miguel e a dona Sônia aguentariam uns 3 dias sem mim. Acabei superestimando eles. Não duraram nem uma noite. Às 10 da noite, mal tinha conseguido fazer a Ana dormir, o Miguel veio me procurar.
Ele parecia desconfortável, me entregando um cheque. Toma, o dinheiro do mês. E olha, minha mãe teve um acidente. Pode limpar? Ter uma mãe que depende de fraldas e cadeira de rodas tornou impossível para o Miguel passar uma noite sem mim. Todas as vezes que carreguei o peso calada, sem reclamar, ele deve ter achado que era fácil. Bom, não era mais. A esposa obediente e dedicada dele tinha sumido para sempre. Devolvi o cheque. Não me atrevas a aceitar teu dinheiro. Senão, você e sua mãe vão continuar me chamando de inútil. De agora em diante, vou arrumar um emprego e ganhar meu próprio dinheiro. Quanto à casa, à sua mãe e ao resto, se vira. Acabei. O Miguel franziu a testa e retrucou. Para Marta, não seja tão ingrata. Vou adicionar mais R$1.000 no orçamento deste mês. 3.000. Para de fazer birra e vai limpar o que minha mãe sujou. Ele me entregou um novo cheque de 3.000. Devolvi de novo, intacto. O Miguel ficou furioso. Chega! Se continuar assim, não espere que eu te dê mais um centavo. Eu já tinha decidido. Quem precisava do dinheiro dele? Empurrei ele para a porta. Tchau! Furioso, o Miguel saiu do quarto, bufando e xingando baixo, mas não tinha escolha. Ele mesmo teve que limpar a sujeira da dona Sônia. Deixa pra lá. O pior ainda estava por vir para esses dois. Quando acordei na manhã seguinte, o Miguel já tinha saído, provavelmente para o trabalho. Assim que abri a porta, a dona Sônia começou a gritar. Preguiçosa, dormiu até agora, quer me matar de fome, vai fazer meu café da manhã. Dei uma risada fria. Sônia, ainda acha que sou a mesma nora que você pode mandar? Ontem deixei claro para o Miguel que cansei. Não aceito mais um centavo dele e não vou mais te cuidar. Seja lá quem for, a mãe é sua. É ele quem te cuida. Mas, sendo honesta, acha mesmo que seu filho, tão acostumado a ser servido, tem paciência para lidar com você? A confiança da dona Sônia vacilou. Afinal, ela conhecia o filho melhor que ninguém. A expressão dela mudou rápido. O tom suavizou com um sorriso forçado. Olha, Marta, não seja impulsiva. Casais não devem ser mesquinhos na divisão de responsabilidades. O Miguel trabalha muito para ganhar dinheiro. É justo que você cuide da casa e dos mais velhos. Mas, claro, a culpa é dele por esquecer de te pagar a mesada. Quando ele chegar, vou dar uma bronca nele. A mudança repentina dela não foi satisfatória, foi patética. Durante anos, cuidei da dona Sônia sem ouvir um agradecimento. Agora que ameacei parar, ela só sorria e me bajulava. Pessoas assim não têm vergonha na cara. Ignorei ela e preparei o café, só o suficiente para mim e para Ana. A dona Sônia ficou sentada ali, nos encarando com raiva enquanto o estômago dela roncava. O rosto dela ficou verde de ódio. Mulher cruel e desumana, tá tentando me matar de fome? Não joga a culpa em mim, respondi, calma. Ontem avisei o Miguel que não te cuidaria mais. Ele sabia e mesmo assim te deixou sozinha. Se alguém tá tentando te matar de fome, é seu filho querido, não eu. Depois do café, peguei a Ana e saí de casa. Se o Miguel queria dizer que eu não fazia nada enquanto ele trabalhava, que se virasse sem mim por um tempo. Queria ver quanto ele aguentava cuidando da filha no trabalho. No escritório do Miguel, entrei direto e fui até a mesa dele. Assim que me viu, o rosto dele escureceu. Ele não esperou explicação e já partiu para cima. Minha mãe acabou de ligar e disse que você só fez café para você e para Ana, ignorando ela completamente. Marta, qual é o seu problema? Encarei ele com calma. Acho que ontem fui bem clara. Não vou aceitar mais um centavo seu e não vou cuidar mais da sua mãe. Não tá entendendo o que eu digo? O Miguel, ciente dos colegas ao redor, baixou a voz, mas não escondeu a irritação. Então por que tá aqui? Não vê que tô ocupado? Ah, então só você pode estar ocupado? Vou te contar uma coisa, Miguel. Eu também tô procurando emprego. Já que queremos um casamento igualitário, é justo dividirmos a criação da Ana. Não te devo nada. Ontem cuidei dela. Hoje, ela é toda sua. Como se fosse um sinal, a Ana soltou minha mão e correu para o Miguel. Papai, hoje é sua vez de cuidar de mim. Mamãe precisa descansar. O rosto do Miguel ficou vermelho de frustração. Marta, você tá louca? O que quer que eu faça? Trazer uma criança para o trabalho? Isso é problema seu. Se vira, respondi, firme. Ignorando ele, tentando segurar meu braço, dei as costas e saí pela porta. Depois de sair do escritório do Miguel, fui direto para uma agência de empregos domésticos para procurar trabalho.
Minhas qualificações não eram lá essas coisas. E os anos como dona de casa me deixaram desconectada do mercado. Na minha idade, o emprego corporativo era difícil, mas limpar, isso eu dominava. Para minha surpresa, passei em 2 entrevistas. As agências ficaram impressionadas com minhas habilidades e prometeram me chamar para testes assim que uma família precisasse de ajuda. Saindo das entrevistas, senti uma esperança renovada para o futuro. Se ia fazer trabalho doméstico, pelo menos seria para quem valorizasse. Pelo menos ganharia meu salário sem a humilhação de ser chamada de inútil. Quando estava cheia de otimismo, meu celular tocou. Era a Ana, chorando. Os soluços e a voz tremendo dela partiram meu coração. Mamãe, o chefe do papai gritou com ele porque eu estava no trabalho. Aí o papai me botou para fora do escritório. Não conheço ninguém aqui, tô com muito medo. O quê? Aquele canalha do Miguel abandonou nossa filha só porque não aguentou as consequências das próprias ações. Em pânico, corri para buscá-la. Quando encontrei a Ana, sã e salva, mas assustada, soltei um suspiro de alívio. O rostinho dela, cheio de lágrimas, me deu vontade de pegá-la no colo e consolar, mas me segurei. Se cedesse agora, o Miguel usaria isso para me manipular no futuro. Uma ideia surgiu na minha cabeça, uma forma de ensinar uma lição que ele não esqueceria. Para me acalmar, liguei para a polícia. Alô, policial, quero denunciar um caso de abandono de menor. Pode vir agora, por favor? Mencionar uma criança abandonada trouxe uma resposta rápida. Os policiais chegaram na hora. Uma agente gentil consolou a Ana, acalmando ela com carinho. Com as informações que a Ana deu, identificaram o Miguel como o pai dela rapidinho. Quando a polícia chegou no escritório do Miguel, ele ficou completamente surpreso. O rosto dele empalideceu enquanto gaguejava. Isso é um mal-entendido. Como eu abandonaria minha própria filha? Ela só estava se comportando mal, então deixei ela lá fora para pensar um pouco. O tom do policial era sério. Por mais travessa que seja, não se deixa uma criança tão pequena sem supervisão. E se algo perigoso tivesse acontecido? Vendo a oportunidade perfeita, entrei em cena e fiz meu papel direitinho. Seu canalha, como você pôde deixar a Ana assim? O que espera que eu faça? Te dei tudo. Tive sua filha, cuidei dela e da sua mãe paralítica. E você nem me dá R$ 500 por mês para as despesas. Gritei, aumentando o tom. Você não me dá dinheiro, então saí para procurar emprego. Me afasta um pouco e você joga nossa filha fora como se fosse lixo? É sua filha. Você é humano. Os colegas do Miguel, já curiosos com barulho na entrada, agora assistiam ao show de camarote. Meu surto só aumentou a atenção, e eles se juntaram para ver. O Miguel estava em pânico, suando visivelmente. Não me neguei a te dar dinheiro. Para de inventar. Vamos para casa conversar. Mas eu não ia deixar ele escapar tão fácil. Na frente de todo mundo, mostrei capturas de tela das nossas mensagens, onde eu implorava por dinheiro e ele respondia com impaciência e desdém. Por favor, julguem vocês mesmos. Antes de casar com ele, eu trabalhava, era independente. Mas ele me implorou para largar tudo para cuidar da mãe paralítica dele e da casa. E agora, olhem como ele me trata. Minhas acusações, com lágrimas e provas, mexeram com todo mundo. A simpatia virou nojo pelo Miguel. Os colegas dele, homens e mulheres, olhavam com expressões que iam de pena por mim, a desprezo total por ele. Até os amigos de trabalho pareciam envergonhados de dividir o escritório com alguém como ele. Agora, acuado, o Miguel deu um passo à frente, tentando segurar meu braço. Me encolhi dramaticamente e me escondi atrás do policial. Não me bate, para, por favor, não me bate. Gritei, fingindo medo. A policial interveio na hora, me protegendo. Senhor, não só abandonou sua filha, como agora tenta agredir sua esposa. Vai ter que vir para a delegacia prestar esclarecimentos. E assim, o Miguel e eu fomos levados para a delegacia para dar depoimentos. A humilhação dele foi completa. Na delegacia, o Miguel só foi liberado depois de prometer várias vezes aos policiais que nunca mais abandonaria a Ana. No caminho para casa, ele segurou o temperamento, mas assim que entramos, explodiu. Marta, você tá louca? Invadiu meu escritório e causou um escândalo. Quem você pensa que é? Se eu perder o emprego, como acha que vai sobreviver? Respondi à raiva dele com calma e desafio. Não precisa se preocupar. Logo vou ter meu emprego. Ele riu com desdém.
Por favor, com sua formação e o tempo que ficou fora do mercado, quem te contrataria? Tá se iludindo. Eu cuidei dessa casa, e de você e da sua mãe por anos. Minha experiência me qualifica de sobra. Muitas agências de trabalho doméstico me contratariam. O Miguel zombou. Tá falando de ser empregada? Esse é seu grande plano? Percebe o quanto isso é humilhante? Não segurei a risada diante da hipocrisia dele. O que tem de humilhante em ganhar a vida honestamente? Pelo menos trabalhando para outra pessoa? Vão me respeitar e pagar justo. Como empregada doméstica, ganharia R$ 3.000 por mês. Compara com os 500 que você me dá de má vontade enquanto me trata como lixo. Eu diria que é uma vitória para mim. Antes que a discussão continuasse, a dona Sônia nos interrompeu. Miguel, para de brigar e faz minha comida. Não comi nada o dia todo. O Miguel fez um gesto de desprezo e respirou fundo para se acalmar. Tá bom, não brigo mais. Vai fazer o jantar. Mamãe e Ana estão com fome. Eu também estava com fome, então fui para a cozinha sem dizer nada, mas quando o jantar ficou pronto, preparei só o suficiente para mim e para Ana. Enquanto servia a comida, o Miguel tentou se servir, mas eu impedi. Isso é para mim e para Ana. Se você e sua mãe querem comer, façam a comida de vocês. O rosto do Miguel se contorceu de raiva. Tá falando sério, Marta? Quer continuar com esse casamento? Não esquece que você mora na casa que eu comprei. Se não quer se comportar, podemos nos divorciar e aí quero ver onde você vai morar. Dei uma risada fria. Ameaças de divórcio? Que previsível. Sim, você comprou a casa, mas eu passei anos com você, dando meu tempo, meu trabalho e meus sacrifícios. Quer falar de dinheiro? Então vamos falar. Sabe quanto custa uma cuidadora em tempo integral hoje em dia? R$ 3.000 por mês. E se for para cuidar de alguém com deficiência, é mais ainda. Você mal me deu 1.500 por mês nesses anos todos. E isso quando se dava ao trabalho de mandar. Então, vamos acertar as contas direitinho. Desconta o aluguel e me paga pelos anos que cuidei da sua mãe. Vamos ver quem deve para quem. O Miguel ficou vermelho, gaguejando, procurando uma resposta, mas não achou nada. Sem opções, ele foi para a cozinha e fez um macarrão para ele e para Dona Sônia. No primeiro bocado, a Dona Sônia cuspiu. Que nojo! Tá muito salgado. Ela olhou com desejo para os camarões ao limão no prato da Ana, claramente querendo trocar de comida. Mas isso foi só o começo. A partir daquele dia, me recusei a assumir qualquer responsabilidade pela Dona Sônia ou pelo Miguel. Cozinhava só para mim e para Ana, lavava só nossas roupas e deixava o resto para eles. A casa virou um caos, rapidinho. A Dona Sônia, em especial, sofreu mais. Tinha dias que ela se sujava e ninguém limpava. Ela gritava e chorava, dizendo que preferia morrer. O bagunça e as reclamações constantes levaram o Miguel ao limite. Depois de semanas aguentando as consequências da própria negligência, ele desabou. Ele veio até mim com a voz cansada e cheia de desespero. Marta, me desculpa. Por favor, vamos resolver isso. Quando a Dona Sônia teve outro incidente, sujando a cama enquanto o Miguel estava no meio de uma videoconferência, a casa virou um caos de novo. Apesar de tentar manter a pose profissional, os gritos da Dona Sônia, reclamando da condição dela e exigindo atenção, interromperam a reunião toda. Depois de encerrar a chamada, o Miguel desmoronou. Ele veio até mim, com lágrimas nos olhos e um tom suplicante. Me desculpas, amor. Sei que errei. Você trabalhou muito para manter essa família e eu não devia te tratar assim. Me perdoa, por favor, só dessa vez. De agora em diante vou mandar a mesada na hora. Vou até aumentar para 3.000. Não, espera, 4.000 por mês. O que acha? Se fosse no passado, talvez eu tivesse cedido, mas agora não precisava mais dele. A agência de empregos domésticos já tinha me conseguido um trabalho. Uma família procurava uma cuidadora para a mãe deles, uma mulher com dupla amputação e um temperamento difícil. O emprego pagava R$ 7.000 por mês. Temperamento difícil? Não me preocupava. Depois de anos lidando com a Dona Sônia, eu aguentava qualquer coisa. Eles ficaram impressionados com minha experiência cuidando de uma parente com paralisia e me indicaram para a família. O trabalho começava no dia seguinte. Olhei para o Miguel e sorri com deboche. 4.000? Quem você está tentando enganar? O Miguel entrou em pânico e mudou de tática. Tá bom, te dou meu salário inteiro todo mês. Podemos voltar a ser como antes, tá? Não, a voz dele tremia.
por que não? Não segurei a risada, aumentando o tom para Dona Sônia ouvir do outro quarto. Porque agora tenho um emprego novo. A partir de amanhã, vou trabalhar como cuidadora interna de uma pessoa com dupla amputação. Sabe quanto? Me pagam 7.000 por mês. O Miguel zombou, com descrença. 7.000 para uma empregada? Tá brincando. Tão te enganando. Não é enganação. O salário é alto porque a mãe deles tem um temperamento horrível e espantou todas as cuidadoras que tentaram contratar. Mas não me preocupo. Ninguém tem pior temperamento que sua mãe. Ao ouvir isso, a Dona Sônia, que estava escutando escondida, entrou na sala com a cadeira de rodas, pálida de pânico. Você vai ser empregada de outra? E eu, como fico? Encarei ela com sarcasmo. Bom, você pode pedir para o seu filho querido contratar alguém para te cuidar, mas com sua personalidade, isso vai custar pelo menos 10.000 por mês. Quem aceitaria o trabalho? Olhei para o Miguel, cortando o ar com minhas palavras. Mas, considerando que seu filho ganha só 7.000 por mês, contratar alguém significaria não sobrar nada. Acho que você vai ficar na pior. O rosto do Miguel ficou vermelho de raiva. Tá bom, Marta, quer viver assim? Então sai da minha casa. Paga aluguel ou faz as malas. Que audácia. Ele ainda tentava me intimidar. Sem pestanejar, peguei meu celular e gravei um áudio para minha nova empregadora. Oi, Dona Lúcia. Pensei na sua oferta de morar com vocês e cuidar da sua mãe 24 horas por dia. Decidi que topo e posso me mudar a partir de amanhã. A Dona Lúcia respondeu na hora, com a voz cheia de gratidão. Marta, muito obrigada. Você salvou minha vida. Encontrar uma cuidadora interna é quase impossível, porque todo mundo prioriza a minha própria família. Como você topou morar aqui, vamos te dar mais R$ 500 no salário mensal. Respondi, doce. Obrigada, Dona Lúcia. Nos vemos amanhã. Desliguei e me virei para o Miguel e para a Dona Sônia, com um sorriso debochado. Viu? Tem gente que valoriza meu trabalho e está disposta a pagar mais. Sinceramente, devia te agradecer, Sônia. Se não fosse pelos anos de abuso verbal e desprezo, eu nunca teria criado casca grossa para brilhar nesse novo emprego. O Miguel e a Dona Sônia ficaram sem palavras, os rostos misturando raiva e descrença. A Dona Sônia se recusava a admitir a derrota. Miguel, contrata uma empregada para mim. Não acredito que não conseguimos alguém melhor que ela. Depois que tudo desmoronou, juntei minhas coisas, levei a Ana comigo e saímos de casa. No começo, a Dona Sônia tentou manipular o Miguel para usar a Ana e me prender, mas depois do incidente com a polícia, ele aprendeu a lição. Sabia que não podia mais usar a Ana como moeda. Quando contei minha situação para minha nova empregadora, incluindo que precisava cuidar da minha filha, ela foi super compreensiva. Concordou que eu levasse a Ana para morar comigo, desde que ela não atrapalhasse meu trabalho. Para mostrar minha gratidão, ofereci abrir mão dos R$ 500 extras que ela prometeu pelo acordo de morar lá, dizendo que ter um lugar estável para viver com minha filha já era suficiente. Com isso, a Ana e eu nos adaptamos a uma nova rotina, tranquila. Enquanto isso, na casa da Dona Sônia, as coisas estavam um caos, para dizer o mínimo. Meu vizinho, que virou meus olhos e ouvidos, me atualizava com histórias engraçadas sobre as dificuldades do Miguel e da Dona Sônia. O Miguel, desesperado por ajuda, contratou uma empregada barata para cuidar da Dona Sônia. No começo, parecia que ia dar certo, mas conhecendo a Dona Sônia, eu sabia que não duraria. E não durou. Ela logo começou a criticar o trabalho da empregada, reclamava da comida, do atendimento, fazia comentários passivo-agressivos. Não demorou para a empregada chegar no limite e pedir as contas. O Miguel teve que contratar outra cuidadora, mais experiente e mais cara. Mas como todo mundo no ramo sabe, ninguém precisa aturar maus tratos quando pode arrumar outro emprego fácil. A segunda cuidadora não durou muito mais que a primeira. O Miguel, já sobrecarregado com as demandas da carreira numa fase crítica, não aguentava o estresse extra de lidar com as reclamações da Dona Sônia. No fim, ele perdeu a cabeça. Quando a segunda cuidadora pediu demissão e a Dona Sônia o criticou por não encontrar alguém competente, o Miguel chegou em casa furioso depois do trabalho e explodiu com ela. Pela primeira vez, jogou a culpa diretamente nela. A culpa é sua. Se você não tivesse tratado a Marta tão mal, ela não teria ido embora, e a gente não estava nessa bagunça. Quando meu vizinho me contou isso, revirei os olhos. Claro,
O Miguel jogaria toda a culpa na Dona Sônia, ignorando convenientemente o papel dele em me afastar. Sim, a Dona Sônia foi horrível comigo, mas meu limite teve mais a ver com o Miguel. Sacrifiquei minha carreira e independência para apoiar ele e a família dele, só para ser tratada com desdém e ter que implorar por um mínimo de apoio financeiro. Culpar só a Dona Sônia pela minha saída foi uma aula de como fugir da responsabilidade. Embora eu estivesse me divertindo com esse drama de longe, percebi que nada se comparava a ver de perto. Então, no fim do mês, tirei um dia de folga no trabalho e fui visitar a Dona Sônia. Não para ajudar, claro, só para ver como ela estava. Queria ver como ela comia, dormia, como se virava sem mim. Afinal, quem melhor que eu para avaliar as consequências das escolhas dela? No fim do mês, coloquei uma roupa estilosa, caprichei na maquiagem e voltei para casa. Quando entrei, a Dona Sônia estava no meio de uma briga com a terceira empregada contratada. A empregada, uma mulher de uns 50 anos, da mesma idade da Dona Sônia, estava levando uma bronca. A Dona Sônia apontava o dedo, acusando. Inútil, aproveitadora. Pedi água e você demora uma eternidade. Que tipo de empregada ela é você? Devia ser a chefe, sua sanguessuga nojenta. Quando a Dona Sônia me viu entrar, o tom dela mudou na hora. Ai, Marta, até que enfim, olha essa empregada comparada com você. Você era a nora perfeita. Sabia quando eu precisava de ajuda só de olhar para mim. Bastava eu levantar a mão e você sabia que eu precisava me mexer. E essa, não consigo nem um copo d'água sem brigar. As palavras dela eram venenosas e a empregada já estava de saco cheio. Como você ousa? Agora lembra da nora boa. Ouvi os vizinhos falando. Disseram que você tratava ela como lixo, mesmo ela se matando de trabalhar por você. Não merece ajuda boa. Você a expulsou e agora tá presa com gente como eu. E sabe de uma coisa? Tô indo embora também. Por R$2.000 por mês, acha que vou deixar você me tratar assim? Sonha! A empregada tirou o avental, jogou na cara da Dona Sônia e saiu pisando duro. A Dona Sônia ficou furiosa, quase soltando fumaça. Mas, com a empregada fora, não tinha ninguém para descontar a raiva, além de mim. Ela abriu as torneiras e começou a chorar. Marta, esses dias têm sido uma miséria. Essas empregadas são cruéis, pegam meu dinheiro, mas se recusam a me cuidar direito. Pensei bem e você foi a melhor. Sei que errei. Volta, por favor. Vou te tratar melhor, prometo. Ao ouvir isso, senti um aperto no peito, mas não era pena. Como me deixei chegar a esse ponto? Durante anos me deixei humilhar, insultar e menosprezar por uma mulher que mal conseguia se mexer sem minha ajuda. Se eu tivesse me imposto antes, se tivesse desistido quando ficou insuportável, a Dona Sônia e o Miguel teriam ousado me tratar assim? Claro que não. Agora vejo que foi minha própria falta de respeito por mim mesma que deu a essas pessoas o poder de me maltratar. Ignorando as súplicas da Dona Sônia, fui direto para o meu quarto e comecei a juntar as coisas que faltavam para mim e para Ana. Aquela casa nunca seria meu lar de novo. Assim que terminasse a mudança, planejava pedir o divórcio. Precisava cortar laços com o Miguel e a Dona Sônia de vez e recomeçar. A Dona Sônia deve ter sentido minhas intenções, porque o pânico dela aumentou. O que está fazendo? Para onde vai? Vai abandonar seu marido e a mim assim? Não respondi. Continuei arrumando as coisas. Meu silêncio a levou a um ataque de fúria. Eu sabia, você é uma egoísta, prefere cuidar de estranhos a cuidar da própria família. Sua bruxa cruel, vou te processar por abandonar a família. Foi o suficiente, não aguentei mais. Processar? Vá em frente, quero ver o que o juiz acha. Passei 6 anos trabalhando como escrava nessa casa, cuidando de você, só para ser insultada e humilhada todo dia. Acha que a lei vai te apoiar, sua velha abusadora e mesquinha? A Dona Sônia gaguejou, a voz tremendo de raiva. Não ouse! Se me insultar de novo, juro que te dou um tapa tão forte que você vai pensar 2 vezes antes de abrir a boca, rebati. Aguentei suas besteiras por anos, mas acabou. Acha que sou um alvo fácil? Pensa de novo. Pela primeira vez, minhas palavras a deixaram sem resposta. Já tinha quase terminado de arrumar tudo quando vi 2 bonecas Barbie favoritas da Ana no varandim. Fui pegá-las. Do nada, a Dona Sônia gritou como uma louca e jogou uma caneca em mim. Vou te matar. Por instinto, me abaixei. A caneca de cerâmica pesada passou por mim, voou pela porta aberta da varanda e caiu direto para o chão. Meu coração parou. Estávamos no 10º andar.
Se aquela caneca acertasse alguém, seria uma catástrofe. Corri para a varanda e olhei. O que vi gelou meu sangue. A caneca tinha acertado alguém bem na cabeça. O homem cambaleou antes de desabar no asfalto, com uma poça de sangue se formando ao redor. Virei para Dona Sônia, fervendo. Sônia, tá vendo o que fez? Sua idiota, podia ter matado alguém. Acha que o Miguel tem dinheiro para pagar por isso? O rosto dela ficou pálido, mas ela logo se defendeu. A culpa é sua. Se você não tivesse se mexido, eu não teria errado. Se alguém vai pagar, é você, não eu. Dei uma risada amarga. Claro, conta isso para a polícia. Eles vão adorar saber que suas digitais estão nessa caneca. Você vai pagar por isso, Sônia, e de mais de uma forma. Corri escada abaixo para ver o homem ferido e liguei para o 190. Quando cheguei perto, meu coração afundou. A vítima, caída numa poça de sangue, era ninguém menos que o filho amado da Dona Sônia, o Miguel. Quando a ambulância chegou ao hospital, o Miguel já estava morto. A caneca que a Dona Sônia jogou do 10º andar acertou a cabeça dele em cheio, matando ele na hora. Quando a Dona Sônia soube, entrou em histeria, o rosto banhado em lágrimas. Meu filho, meu pobre filho, como isso aconteceu? O que vou fazer sem você, meu filho? O choro dela ecoava pelos corredores do hospital, mas quando a dor virou raiva, o rosto dela se contorceu de ódio. Ela apontou para mim com o dedo trêmulo. É tudo culpa sua, sua bruxa maligna. Você amaldiçoou meu filho. Por que não foi você que morreu? Devolve meu filho, sua viúva cruel. Algumas pessoas nunca assumem a responsabilidade. Não importa o que aconteça, sempre encontram alguém para culpar, como se jogar a culpa limpasse os pecados delas. Mas eu não ia mais aturar a Dona Sônia. Respondia ao veneno dela com a mesma intensidade. Seu filho morreu por sua culpa. Você é a assassina. Quem devia ter morrido era você, sua velha bruxa odiosa. Por um instante, entendi por que a Dona Sônia sempre usava palavras tão cruéis. Era bom despejar o ódio, jogar a culpa de volta em quem tornou sua vida um inferno. Mas ficar no ódio não resolve nada. As pessoas precisam aprender a parar e não deixar a amargura consumir a vida. Depois de deixar meu ponto claro, não dei mais um segundo para Dona Sônia. Virei as costas e saí. Afinal, tinha coisas mais importantes para fazer, como me preparar para herdar a herança do Miguel. Depois que a Dona Sônia matou o Miguel, sem querer, denunciei o caso para a polícia. Mas, por causa da condição dela, paralisada da cintura para baixo, mesmo se fosse condenada, ela cumpriria a pena fora da prisão. Levar o caso adiante parecia inútil, então deixei para lá. O Miguel se foi, e eu não tinha mais intenção de lidar com a Dona Sônia. Embora ela tenha herdado uma parte da herança do Miguel, eu sabia que a vida dela não seria nada fácil. Quanto à herança, foi dividida entre nós três, Ana, Dona Sônia e eu, como herdeiras diretas. Para evitar brigas, dividimos tudo conforme as porcentagens legais. Deixei a casa para Dona Sônia, cumprindo meu dever como viúva do Miguel e mostrando o último pingo de bondade que me restava. Mas, conhecendo a Dona Sônia, sabia que ser uma mulher paralisada e rica faria dela um alvo fácil para parentes oportunistas. Como esperado, ela logo atraiu membros da família materna, seduzidos pela ideia de herdar algo. Isso já não era problema meu. Queria focar em criar a Ana e construir uma vida estável para nós. Anos depois, soube da morte da Dona Sônia. No começo, não pretendia cuidar dos preparativos do funeral. Mas descobri que ela deixou parte da herança para Ana, então, a contragosto, voltei para resolver tudo. Foi quando descobri como foi a vida dela nos últimos anos. Depois que saí, a Dona Sônia viveu sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Desconfiada de ajuda externa e paranoica com seu patrimônio, ela recorreu a um sobrinho da família materna. Fez um acordo com ele. Se ele cuidasse dela até a morte, ela deixaria a casa para ele. O sobrinho topou e se mudou com a esposa e os filhos. Até contrataram um advogado para formalizar o acordo. No início, correu bem. O sobrinho cuidava dela com atenção e cumpria a promessa. Mas a personalidade tóxica da Dona Sônia nunca mudava. Logo surgiram conflitos entre ela e a esposa do sobrinho. Diferente do Miguel, o sobrinho não tolerava desrespeito contra a esposa. Ele ficou do lado da esposa e a família começou a maltratar a Dona Sônia. Não ligavam para o bem-estar dela e só queriam que ela morresse logo para herdar a casa. O que eles não esperavam era que a Dona Sônia tinha um plano.
Pelas costas, ela contatou o advogado e mudou o testamento, deixando a casa para Ana em vez do sobrinho. Quando a dona Sônia morreu, o sobrinho ficou furioso. Tentou contestar o testamento, mas chamei a polícia na hora para garantir que a lei fosse cumprida. Com um testamento válido, não tinha brecha para disputa. O sobrinho teve que aceitar. Organizei o funeral da dona Sônia rapidinho e vendi a casa. Com o dinheiro, peguei a Ana e sumi de vez. O sobrinho e a família dele podiam ficar bravos o quanto quisessem, mas não podiam fazer nada. Alguns disseram que a dona Sônia devia ter alguma consciência para deixar a casa para Ana, mas eu sabia a verdade. Ela nunca se importou com a Ana ou comigo, nos menosprezou a vida toda. A decisão dela não foi por bondade, foi por rancor. Ela preferiu que a casa fosse para Ana a deixar o sobrinho abusivo lucrar com a morte dela. Se ela realmente se importasse com a Ana, teria usado a casa para me forçar a cuidar dela nos últimos anos. Mas no fim, a vingancinha dela acabou nos favorecendo. A família dela se destruiu sozinha e a casa voltou para Ana. É engraçado como a vida funciona. Às vezes parece que o universo favorece quem tenta fazer o bem. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. E se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.